Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui hoje, irmãos, para meditar mais uma vez na palavra de Deus. Olha, eu não sei se você sabe, mas no Salmo número 1, o primeiro salmo da Bíblia, diz que bem-aventurado é aquele que medita na palavra dia e noite. E aí então tudo que ele fizer vai prosperar. Ainda que esteja num tempo de seca, as suas folhas não vão ficar murchas e elas não vão morrer. Tudo porque, irmãos, a palavra de Deus é o que nos alimenta, é aquilo que nutre a nossa alma. Então é muito importante, antes de nós orarmos, nós meditarmos na palavra. E teve um dia que um irmãozinho chegou para mim e falou assim: pastor, eu acho tão estranho quando o senhor fala que a gente vai meditar na palavra, porque na hora eu já assimilo com a meditação. Será que não é pecado a meditação? Irmãos, realmente, quando o ser humano fala sobre meditação, ele está querendo dizer o seguinte: você tem que esvaziar sua mente de todo tipo de pensamento, você tem que ficar num estado onde a sua mente ela não foca em mais nada. Mas, irmãos, a Bíblia diz exatamente o contrário. Você tem que encher a sua mente. Encha a sua mente, os seus pensamentos com a palavra de Deus. Porque, na minha opinião, mente vazia é a oficina do diabo. Quando você não está pensando em algo que realmente vai preencher a sua vida, vai te dar um sentido novo, aí então você está correndo o risco de receber pensamentos de fora. Amém? Entende o que eu estou dizendo? A sua mente tem que estar cheia da palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, tem uma passagem que eu acho muito interessante, lá em Lucas capítulo 11, o versículo 49 em seguinte, em que Jesus ele chega lá no Monte das Oliveiras e ele olha para Jerusalém. E ele vê a cidade de Jerusalém e ele começa a chorar. E ele então diz assim: ó Jerusalém, como eu gostaria que você entendesse o que realmente te traz paz. Irmãos, eu fico pensando, quando Jesus ele olha para nós, quando ele olha para a nossa cidade, para a nossa família, será que ele chora também? Será que ele fica pensando assim: como eu gostaria que os meus filhos entendessem o que realmente traz paz? Irmãos, eu acredito que sim. Quando Jesus olha para uma cidade, ele vê o quê? Ele vê famílias desestruturadas, ele vê pais brigando com filhos, mães brigando com filhos, ao contrário também. Ele vê muito xingamento dentro das famílias, falta de respeito, falta de viver os princípios da palavra. Hoje em dia, irmãos, o ser humano está em busca de tantas coisas que não trazem paz, entende? Que não preenchem o coração. Hoje você está aqui ouvindo a oração junto comigo e eu louvo a Deus por isso, porque é mais uma pessoa, você é mais um que está sendo transformado pelo poder da palavra de Deus e também pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, que você possa convidar mais pessoas. Vamos formar um grupo de famílias que vão buscando a Deus, porque é isso que transforma a nossa vida. Irmãos, o que as pessoas vão achando que é comum, para Deus não é comum, nunca foi. Inclusive, o próprio Senhor Jesus disse para os discípulos: aquilo que o mundo valoriza é desprezível aos olhos de Deus. Deus não gosta, Deus detesta muitas coisas que a gente faz. E tudo porque, irmãos, Deus sabe que o pecado, ele rouba a nossa paz. Quando as pessoas não se arrependem, quando as pessoas continuam vivendo da sua própria maneira, elas estão se afastando do Criador. Elas estão decidindo o seguinte: olha, eu não quero que ninguém controle a minha vida. Eu quero viver a minha vida, as minhas regras. Irmãos, infelizmente, o coração do homem é enganoso. Todo caminho que o homem acha que vai levar para o certo, para aquilo que ele acha que vai levar para o sucesso, para a paz de verdade, na verdade são caminhos de morte, caminhos que não trazem nenhuma alegria, não trazem a vida verdadeira que só nosso Deus pode dar. Então, eu estava aqui meditando, na palavra de Deus, e o Espírito Santo falou muito forte comigo. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais. Precisamos abrir também os nossos olhos espirituais. Nós precisamos voltar, irmãos, a ter uma consciência tão forte da presença de Deus na nossa vida, de forma que a gente não fique mais preocupado, que a gente não fique mais ansioso, que a gente não fique mais se lamentando, achando que não vale a pena viver. Irmãos, para pensar uma coisa. Você acha que Jesus, ele veio aqui na terra, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele gastou tempo e energia, ele teve muita paciência com as pessoas para ensinar as verdades do céu, as verdades que agradam o coração de Deus? Você acha que ele fez isso à toa, irmãos? Na verdade, ele mesmo respondeu essa pergunta lá em João capítulo 10,
Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Irmãos, Jesus está dizendo: olha, eu vim para que vocês tenham uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de restauração, de libertação. Eu não quero que vocês vivam preocupados com nada. Mas ao mesmo tempo ele disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, tem muitos ladrões da alegria por aí, irmãos. E aqui eu não estou falando só do diabo, não, mas tem muitos enviados do diabo. Porque o contexto aqui que Jesus está dizendo, em João capítulo 10, ele está falando dos falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, que muitas vezes trazem ensinamentos que roubam a sua paz. Eles não deixam você viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus, a mensagem de hoje, irmãos, está uma bênção. Eu vou trazer um ensinamento aqui de Jesus, que você talvez nunca tinha pensado por esse lado, mas eu acredito que vai falar muito forte ao teu coração. E no final, eu creio com todo o meu coração que você vai sair daqui leve, em paz, despreocupado, e que isso aqui possa te alimentar durante todo o seu dia, durante toda a sua semana. Que Deus fale muito forte ao teu coração, amém? Antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É rapidinho, vamos lá, dá uma olhadinha embaixo do vídeo, tem um botão inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer do lado e selecione a opção todas, para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Vamos começar então. Irmãos, hoje eu quero mergulhar com vocês numa passagem da Bíblia que eu acredito que a maioria de nós conhece, mas você vai ver alguns pontos de vista aqui muito interessantes que vão abrir a sua visão espiritual. Presta atenção comigo, ó. A Bíblia conta que em certo momento do ministério de Jesus, ele foi num lugar chamado Decápolis, que significa 10 cidades. E é importante você saber disso porque era uma região pagã, era uma região onde não tinha judeus. As pessoas estavam ali, irmãos, perdidas, elas não tinham a lei de Moisés que guiava eles, elas não tinham os princípios da palavra de Deus. E eu fico tão feliz quando eu percebo que Jesus, ele estava preocupado com o ser humano, independente se tinha religião ou não, independente se a pessoa, ela conhecia a palavra de Deus, as escrituras ou não. Irmãos, Jesus, ele queria o coração do homem. E por isso que ele foi nesse território, porque ali as pessoas realmente estavam perdidas. Elas não tinham a chance de conhecer a palavra. Sabe quando a gente olha para as pessoas à nossa volta, talvez até pessoas da nossa família, e a gente muitas vezes perde a paciência com elas? Porque a gente começa a ver tanta coisa errada. Eles fazem as coisas erradas e não sentem arrependimento. Eles acham que estão no caminho certo e não estão. Irmãos, a gente realmente precisa ter esse olhar de compaixão por essas pessoas, porque não adianta a gente comparar a nossa vida com a delas. Nós recebemos um conhecimento da palavra, o Espírito Santo iluminou a palavra para nós, e a gente hoje está conseguindo entender coisas que eles hoje estão cegos espiritualmente ainda, amém? Eu falo ainda porque você tem que profetizar sobre a vida delas, ore por elas. No dia que você perder a paciência com seus pais, que muitas vezes fazem coisas que estão fora da Bíblia, ou com seus irmãos, seus parentes, seus amigos, é hora de você orar por eles, porque do mesmo jeito que Deus teve paciência com você, Deus também tem paciência com eles. E vou te falar uma coisa aqui que talvez vai te chocar. Deus não está preocupado com o pecado dessas pessoas, Ele está preocupado com o coração delas, porque Jesus já deu jeito lá na cruz, lembra? Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, do passado, de hoje e os pecados do futuro. E Deus agora quer saber se eles estão dispostos a se arrepender. Simplesmente, se eles abrirem o coração para Jesus, a obra começa a ser feita. E aquilo que antes eles faziam e achavam normal, agora eles vão se arrepender de verdade, assim como está acontecendo com você. Amém? Então, como eu estava dizendo para você, Jesus foi em Decápolis, nessas cidades, para levar a sua mensagem para essas pessoas que se consideravam de fora. Essas pessoas que não eram judias, elas não tinham a lei de Moisés, elas não tinham as escrituras. Mas, irmãos, olha só o que aconteceu em Marcos capítulo 7, versículo 32 ao versículo 35. Diz assim, ó: trouxeram a Jesus um homem surdo que mal conseguia falar e lhe imploraram que pusesse a mão sobre ele. Jesus o levou à parte, longe da multidão, pôs os dedos nos ouvidos do homem, depois cuspiu e tocou na língua do homem. Então olhou para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se.
imediatamente o homem passou a ouvir e a sua língua se soltou e ele falava com clareza. Amém? Olha que cena extraordinária, irmãos. Eu não sei se você reparou, mas a multidão ela tinha uma expectativa muito clara. Elas disseram assim, Jesus, só coloca a mão sobre esse homem, faz aquele gesto padrão de cura, resolve logo isso aí. Irmãos, a multidão queria uma fórmula, elas queriam algo muito rápido, mas Jesus, ele fez algo contrário, eu acredito que foi de propósito. Primeiro, ele levou esse homem para um canto, longe de todo mundo. Por quê? Porque o que estava para acontecer ali não era um show, era um encontro íntimo. Jesus sabia que aquele homem vivia isolado por causa do seu problema, aquele homem não ouvia, ele mal falava, ou seja, ele vivia no seu mundinho, um mundo ali de silêncio, de frustração, e quando Jesus tirou ele da multidão, ele estava dizendo o seguinte, meu filho, eu vejo você, eu não vejo só o seu problema, eu não vejo a multidão, eu vejo o seu coração. E é aqui que vem o detalhe, irmãos, que muita gente costuma ignorar, porque Jesus, ele pôs os dedos no ouvido do homem. Agora pensa comigo numa coisa, para alguém que não ouve, eu acredito que o toque é uma das formas mais poderosas de comunicação. Então Jesus ele não gritou, não ia adiantar, certo? Ele não fez um discurso, ele foi direto aonde estava o problema do homem. E com seus dedos ele estava trazendo essa mensagem, eu estou removendo a barreira, eu estou tirando aquilo que hoje tira sua paz. E depois disso, a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, tocou na língua do homem. Eu não sei se você sabe, mas na época de Jesus, a saliva não era vista como hoje, né? Como algo nojento, mas era vista como um agente de cura. Mas o que Jesus está trazendo aqui é muito mais do que isso. Jesus está mostrando intimidade. Jesus não teve nojo, ele não teve pressa, ele usou coisas da terra para fazer um milagre celestial. Irmão, isso aqui é maravilhoso demais. Eu fico pensando, no quanto aquele homem se sentiu amado, porque Jesus se colocou no lugar dele. Jesus tocou aquele homem de uma maneira profunda. E naquela hora Jesus estava fazendo algo que hoje é tão raro de acontecer, irmãos. Jesus estava olhando para aquele homem, gastando tempo com ele. Hoje, irmãos, a gente está tão atarefado, Hoje em dia a gente fica nas redes sociais, a gente fica preocupado com tanta coisa, com o boleto que a gente tem que pagar, com as preocupações do dia a dia, que a gente mal para dar atenção para alguém. E é por isso que hoje, tem tantos filhos depressivos, ficam trancados dentro do quarto. Olha, você que é pai, você que é mãe, não deixa o seu filho trancado dentro do quarto não, faz esse favor, porque, olha irmãos, é tão triste, eu fico sabendo de tanto caso, de filhos que acham que não vale mais a pena viver, adolescentes, irmãos, que têm uma vida toda pela frente, ficam se cortando, ficam envolvidos em jogos, em pornografia, tanta coisa errada que tem na internet, e os pais muitas vezes não percebem, acham que está tudo bem. Irmãos, o que os filhos querem é a presença do pai. Eles não querem presentes, eles não querem um computador novo, um celular novo, eles querem tempo de qualidade. E aqui Jesus teve esse tempo de qualidade, gastou esse tempo com esse homem e o milagre aconteceu. Porque quando ele disse efatá, que significa abra-se, imediatamente o homem passou a ouvir, a sua língua se soltou e ele falava com clareza. Aleluia. Então, irmãos, Jesus fez isso aqui e eu acredito que os discípulos estavam ali por perto e eles viram tudo o que aconteceu. Mas aí a história não para por aqui, porque quando a gente percebe esse milagre, a gente vai ver que os milagres continuam. Só que o problema estava agora nos discípulos. E eu vou te mostrar o que aconteceu. Um pouco mais para frente, lá no capítulo seguinte de Marcos capítulo 8, Jesus ele fez um outro milagre impressionante. Ele multiplicou pães e peixes para umas 5.000 pessoas. Irmãos, aquilo também foi extraordinário, concorda? E então Jesus entrou no barco com seus discípulos, só que os discípulos perderam a paz. De repente, eles estavam todos empolgados, vendo tudo que Jesus fez. De repente, eles começaram a discutir. Por quê? Eles tinham esquecido de levar pão junto com eles. Eles não levaram uma sobra junto com eles. Eles tinham acabado de ver Jesus criar comida do nada, mas agora a preocupação deles era com a próxima refeição. Deixa eu dar uma pausa aqui e te falar uma coisa. Muitas vezes Deus ele faz milagres na nossa vida e a gente já está pensando na próxima necessidade, não é assim? Deus, o Senhor resolveu esse problema, tá bom, te agradeço, mas Senhor, e esse outro problema aqui? Deus, eu sei que o Senhor está cuidando da minha área financeira, mas e a minha área amorosa, Senhor? Eu estou solteiro até hoje, eu estou solteira. Senhor, eu não vou encontrar ninguém?
Irmãos, a gente fica tão assim, né? Tão focado no problema de hoje que a gente se esquece o que Deus fez por nós. E olha só o que Jesus falou para os discípulos. Eu acredito que é uma das passagens mais duras que mostram que Jesus, ele não passava a mão na cabeça de todo mundo, não. Olha só o que Jesus disse lá em Marcos capítulo 8, o versículo 17 e o 18. Está escrito assim, ó. Percebendo a discussão, Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês discutem sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não compreendem e nem entendem? O coração de vocês está tão endurecido assim? Vocês têm olhos, mas não veem? E têm ouvidos, mas não ouvem? Vocês não se lembram de tudo que eu fiz? Olha isso aqui, irmãos, que puxada de orelha. Fala a verdade. No capítulo anterior, Jesus tinha curado um homem, ele fez um milagre extraordinário, tocou naquele homem e ele começou a ouvir, ele começou a falar. Agora no capítulo 8, Jesus alimentou uma multidão de forma milagrosa, mas parece que os discípulos continuavam surdos, cegos espiritualmente. Tanto é que Jesus perguntou para eles: vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Ou seja, irmãos, o problema deles não era físico. O problema deles é que o coração estava endurecido pela preocupação e pela falta de memória. E eu vou te provar isso aqui, porque Jesus falou o seguinte, olha, vocês não se lembram de tudo que eu fiz? Ou seja, irmãos, nós não podemos esquecer de tudo que Deus já fez na nossa vida. Esse é o remédio, guarde isso que eu estou te falando. Esse é o remédio para nós não ficarmos pessoas amargas, pessoas que só reclamam da vida, pessoas que acham que chegou o fim, que não tem mais nada para acontecer, que nós já devemos esperar o céu, porque nessa terra não tem mais nada que pode acontecer na nossa vida. Irmãos, isso tudo é mentira. Isso tudo é porque o nosso coração está tão preocupado, tão cheio de problemas, tão cheio de dúvidas, de incredulidade, que a gente já não acredita que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é fiel na nossa vida. Amém? Você está entendendo essa mensagem de hoje? Escreva aqui nos comentários aquilo que Deus está falando com você. E eu falo isso, irmãos, porque eu sei que tem pessoas que estão pensando assim: pastor, mas eu já recebi o meu milagre, Deus já me curou, Deus já me libertou, Ele já abriu uma porta para mim. Por que eu continuo vivendo tão ansioso, tão preocupado? Irmãos, é exatamente isso que Jesus está querendo nos ensinar hoje. Ele já fez tantos milagres na nossa vida, Ele já abriu os nossos olhos, Ele já fez tanta coisa, irmãos. E hoje a gente fica tão focado no problema que a gente se esquece, a gente não se lembra mais, entendeu? E muitas vezes é até o diabo que faz isso. Ele coloca uma fumaça na sua frente, você não consegue enxergar nada, porque você está focado nas coisas terrenas, o diabo sabe das suas fraquezas e ele então coloca dúvida na sua mente. Então, deixa eu te explicar só mais uma coisa antes de nós orarmos. Quando a gente foca só no pão, ou seja, só nas nossas necessidades imediatas, a gente está gritando para Deus o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor fez coisas maravilhosas na minha vida, foi tudo maravilhoso, mas o que o Senhor vai fazer para mim hoje? Eu quero saber hoje. E aí, irmãos, a gente fica nessa urgência e não é assim que Deus trabalha, entendeu? Deus não vai responder a sua oração só porque você está chorando, só porque você está esperneando, você está reclamando. Não é assim que funciona, irmãos. Deus, Ele age no tempo dele. É nós que devemos nos adaptar ao tempo, ao ritmo de Deus. Irmãos, Deus sabe melhor do que nós o que é melhor para a nossa vida. E Ele muitas vezes não vai dar o que a gente quer, Ele vai dar o que a gente precisa. Então pare de reclamar se você tem vivido assim, não fique murmurando, em vez disso comece a glorificar o nome do Senhor, porque Ele não te abandonou, Ele não vai te abandonar. Da mesma forma que Ele tocou naquele surdo, mudo, Ele está tocando em você hoje e Ele pode fazer muito mais do que você imagina, mas Ele quer saber se o seu coração vai continuar obediente, vai continuar temente ao Senhor, vai continuar feliz e contente em toda e qualquer situação. Amém? Glória a Deus. Então escreva aí nos comentários o seu pedido de oração, diga o quanto Deus falou com você e feche os seus olhos, porque nós vamos orar nesse exato momento. E no final da oração, por favor, compartilhe no WhatsApp. Vamos espalhar, irmãos, mensagens boas da palavra. Olha, as pessoas não estão precisando de religião, elas precisam de um relacionamento com Deus por meio do seu Filho Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar nesse exato momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado. Oh Deus, obrigado pelo teu cuidado. O Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus de graça. E se nós estamos respirando hoje, Pai,
é porque o Senhor ainda tem planos para a nossa vida. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pela nossa saúde, pelas pessoas à nossa volta. Obrigado pela nossa vida, Senhor. É um presente maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado também, Senhor, pela tua paciência, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Mas, Senhor, nós te pedimos também perdão. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes em que nós nos esquecemos das tuas maravilhas, dos teus milagres. Perdoa, Senhor, a nossa surdez espiritual, a nossa cegueira espiritual. Muitas vezes nós focamos tanto no pão de cada dia, na preocupação do dia a dia, que nós nos esquecemos que Tu és o dono do ouro e da prata. Tu és aquele que alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, meu Pai. Oh, Senhor, nos perdoa por esse coração endurecido, pela ansiedade e pelo medo. Lava-nos, Senhor, purifica-nos, ó Pai. Lava-nos com Teu sangue, Jesus. Eu apresento, Senhor, cada pessoa que está orando comigo agora. O Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece o barulho ao redor dessa pessoa, as preocupações, as pessoas pessimistas que ficam à sua volta. E eu creio que assim como o Senhor tirou aquele homem do meio da multidão, o Senhor está tirando o teu filho e a tua filha nesse exato momento. O Senhor está tirando toda barreira espiritual, toda muralha de dúvida, toda fortaleza de incredulidade que o inimigo levantou. Oh, meu Pai, quantas vezes o inimigo sopra na nossa mente que nós não temos mais jeito, que o Senhor nos abandonou, que é melhor acabar com tudo. É mentira do diabo, Senhor. Não deixa a gente acreditar nisso. Blinda a nossa mente, Senhor, com a Tua palavra. Eu clamo, meu Pai, para que o Senhor nos ajude a trazer à memória o que nos dá esperança. Cada cura que nós recebemos, cada livramento, traga na nossa mente, Senhor, essas lembranças, que elas possam ser como flechas contra a ansiedade, contra as mentiras do diabo, contra as preocupações dessa vida. Pai, nesse momento eu oro por essa pessoa que está enferma, seja no corpo ou seja na alma, que o Teu nome, Jesus, expulse agora todo o mal. Eu repreendo toda enfermidade, eu mando embora agora toda doença, em nome de Jesus. Eu cancelo no plano espiritual todo mal, toda maldição que foi lançada contra essa vida. Em nome de Jesus está quebrado agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, cura, Senhor, da cabeça aos pés, cura o coração, cura a alma dessa pessoa. Quantas pessoas amarguradas hoje, meu Pai, não conseguem perdoar, estão guardando mágoa, rancor, aquele sentimento ruim de vingança, quer prejudicar a outra pessoa, quer que a outra pessoa sinta a dor que ela está sentindo. Nesse momento, Jesus, derrama do Teu Espírito Santo, ajuda essa pessoa a liberar o perdão, Senhor. Sopra sobre ela, Senhor, da Tua paz, da Tua graça. Capacita o Teu filho, Senhor, a perdoar também quem feriu, quem o machucou, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que toda frieza espiritual caia por terra, que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos sensíveis à Tua voz, a não andarmos em desobediência, mas que o nosso coração esteja alinhado com o Teu, totalmente em paz, porque a Tua palavra diz que o Senhor vai guardar em perfeita paz o coração daqueles que confiam em Ti. Aleluia. Oh, meu querido, minha querida, eu quero te dar uma oportunidade agora. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que nunca fez uma oração de entrega, reconhecendo Ele como seu Senhor e Salvador, essa é a sua chance. Se você puder, continue com seus olhos fechados e repita essas palavras assim comigo. Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso de Ti mais do que tudo. Ó Jesus, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. E eu abro mão do meu passado. Eu abro mão de tudo aquilo que é precioso para mim. E eu escolho o Senhor. Tu és agora, Jesus, a joia mais preciosa que eu tenho. Eu preciso de Ti, Jesus. Seja o meu Salvador, o meu Senhor. Dirija a minha vida e, por favor, eu quero estar contigo por toda a eternidade. Escreve o meu nome no livro da vida e me dê da Tua paz, da Tua alegria, da esperança de que tudo um dia vai passar, mas aquele que estiver contigo permanecerá para sempre. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos.
Senhor, meu Deus e meu Pai, agora eu coloco diante de Ti a vida desse homem e desta mulher que oraram comigo com sinceridade. Oh, meu Pai, que o Senhor fortaleça eles, Pai, para que eles nunca mais se desviem da Tua presença, que eles possam permanecer nos Teus caminhos diariamente, que eles possam aprender da Bíblia, que o Senhor conduza eles, Pai, a um caminho de vitória. Leva os Teus filhos, Senhor, a conhecer pessoas que têm a mesma fé, que andam no mesmo caminho, e que o Senhor livre eles, Pai, de todo o mal. É em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.